Para falar mais sobre este assunto, o Jornal da Clube preparou um bate-papo especial que você confere a partir de agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no núcleo de jornalismo está o arquiteto e urbanista Denis Esteves. E no nosso canal digital, o especialista em administração pública, Matheus Delbon. Denis, eu começo com você lembrando que nós começamos 2023 com um alerta. É bem possível que esse ano nós enfrentemos uma nova epidemia das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, porque há muita chuva, muito calor, os criadouros se proliferam. Só que aí nós temos um probleminha grave, que é o centro da nossa discussão, os imóveis particulares, aqueles que não dependem da prefeitura, mas dependem de uma série de trâmites. Mesmo assim, é uma questão que precisa ser colocado em estudo, precisa ser colocado na política pública municipal? Sim, esse é um problema muito sério que nós temos em Ribeirão e que vem se arrastando há anos. Nós temos vários imóveis particulares que estão abandonados, tanto imóveis edificados como terrenos, né? E esses imóveis acabam sendo criadouros de animais peçonhentos, de vetores como o Aedes aegypti e outros que nós temos aí, por exemplo, no caso, ratos transmitindo carrapato, lectospirose e outro tipo de problema. Então, a cidade sofre como um todo com esses imóveis. Quem sofre imediatamente é a vizinhança desses prédios, os bairros ou os quarteirões próximos aos locais onde tem essas áreas abandonadas. E pela quantidade e pela recorrência disso em toda a cidade, acaba se tornando um problema de um porte considerável que nunca tem solução. Falta aí uma discussão mais aprofundada sobre meios mais eficazes de obrigar esses proprietários a manter esses espaços em condições mínimas de salubridade. Nós já temos uma boa base legal no município, estabelece aí que a prefeitura pode aplicar multas, pode notificar os proprietários para que tomem providências. Nós temos o Ministério Público do Estado, que também pode acionar esses particulares para que o dano à coletividade seja mitigado, mas é preciso que esses mecanismos sejam aperfeiçoados e que haja do poder público uma atuação mais firme a fim de acabar de uma vez por todas com esses problemas. E nós temos casos, por exemplo, são recorrentes já aqui no próprio Jornal da Clube, várias vezes noticiado, da famosa fábrica de papel abandonada na região dos Campos Elíseos. Nós temos casas na região central, inclusive no início do ano, uma delas pegou fogo e foi parcialmente demolida. Enfim, nós temos vários problemas desses que não são novos. Isso mostra que esse abandono não ocorre por um período curto. Ele vai se prolongando por anos e às vezes décadas sem uma solução efetiva por parte do poder público, né? Então aí é preciso que a fiscalização use os mecanismos atuais que ela tem em mãos para notificar e multar os proprietários, fazendo com que eles corrijam o problema, e que uma discussão mais ampla passe pela Câmara Municipal e envolva também os conselhos que existem na cidade, a população como um todo, para aperfeiçoar esses mecanismos, né? Nós precisamos que eles se tornem mais efetivos e as punições cada vez mais rigorosas para coibir esse verdadeiro descaso. Nós temos isso não ocorre só em bairros periféricos, ocorre no centro da cidade, ocorre em avenidas principais da cidade. Enfim, é um problema todo generalizado, né? Nós podemos citar aí um caso também bastante emblemático, o antigo Hotel Brasil, na Avenida Jerônimo Gonçalves, que há décadas está abandonado e sofrendo todo tipo de vandalismo. Temos a antiga Cianê, temos a antiga Penha, na região da Avenida Brasil, enfim. São vários problemas espalhados por quase toda a cidade. Matheus, o problema é que não são imóveis que estão abandonados há algum tempo, voltam a ser utilizados. Não, são imóveis que estão há muitos anos ali acumulando apenas depenação, né? Estão depenados, essa é a verdade. Só que eles ajuntam muito problemas. Agora, a questão que fica existem meios legais, meios jurídicos de resolver essa situação? As prefeituras têm mecanismos para, de fato, se livrarem desta dor de cabeça?
as prefeituras têm mecanismos sim. O Estatuto das Cidades, que é uma legislação que já está completando 20 anos, mais de 20 anos, ela prevê que o imóvel tem que cumprir sua função social. Então, o imóvel que não cumprir a sua função social pode ser desapropriado, e é uma desapropriação, a prefeitura vai pagar isso de forma bem parcelada, então ela não precisa nem ter o caixa naquele momento, ela pode chamar parceiros da iniciativa privada, muitas vezes para pagar essa indenização ao proprietário, e esse mecanismo existe. Agora, na prática, isso é muito pouco utilizado, né, porque ela também, ao desapropriar, ela traz para si a responsabilidade, tem que dar uma destinação. Né? O próprio Estatuto da Cidade preconiza que a destinação prioritária deveria ser para habitação popular, e nem todo imóvel abandonado tem características para esse tipo de finalidade, que acaba dificultando um pouco. Então, essa é o principal instrumento previsto na legislação, mas a gente vê ele sendo utilizado em áreas de revitalização, como no centro de São Paulo, onde realmente a situação já se perdeu-se o controle. Outra ferramenta que as prefeituras podem fazer localmente é ter legislações de IPTU progressivo específicas. Não só IPTU progressivo com relação a imóvel não ocupado, terreno, mas também com imóvel abandonado. E aí você apenar no tributo, né? Então torna-se caro manter o imóvel abandonado, né? Ou se a dívida vai ficar muito alta, ela vai desapropriar, com o próprio valor da dívida vai acabar perdendo esse imóvel. Então, eu acho que a solução até menos drástica, né, seria realmente ter um IPTU progressivo para esses imóveis, né, onde o empreendedor, o empresário, o proprietário de imóveis se preocupe em dar destinação ou o valor que ele vai pagar para manter esses imóveis torna praticamente, vamos dizer assim, inviável a sua manutenção. Né? E outras questões também são legislações que permitam, né, que adentre ao imóvel para fazer a limpeza forçada, né, sem autorização da justiça. É um mecanismo um pouco mais simples, né? Lógico que depois, consequente multa ao proprietário, essa conta vai para o proprietário do imóvel. Denis, agora olhando para uma situação assim de necessidade de melhoramento urbanístico mesmo das cidades, vale a pena ter essa dor de cabeça? Vale a pena ter essa trabalheira toda, mapear, olhar para cada situação e recorrer para poder dar um jeito, dar uma destinação útil para esses imóveis que hoje são particulares, mas estão em situação de abandono? Sim, com certeza, isso é extremamente necessário. Nós temos aqui uma cidade que cresceu muito rapidamente nos últimos anos e cresceu de forma praticamente descoordenada, né? Sem um planejamento urbano efetivo. Então, isso em si já permite o surgimento de grandes problemas urbanos e a permanência dos antigos problemas que a cidade tinha. Se não for feito agora de forma paliativa esse trabalho em cima desses imóveis, que ou são imóveis edificados abandonados, ou são terrenos mesmo que estão há anos causando aí transtorno à população, e alguns deles promovem verdadeiro transtorno urbano, né? Imóveis que estão em áreas onde deveria haver uma diretriz viária, um sistema viário mais efetivo, e que nunca sai do papel por conta do imbróglio burocrático para a desapropriação dessas áreas. Então, todo esse trabalho precisa ser feito, primeiro como um diagnóstico, um mapeamento, e segundo, usando esse mapeamento para acompanhamento e soluções de médio e longo prazo, né? A prefeitura tem já conhecimento de áreas que já são famosas por esse transtorno, e é preciso que isso fique no radar da fiscalização para uma ação mais intensiva, usando todos os mecanismos que a nossa legislação permite no momento, para coibir esse tipo de abandono ou, pelo menos, mitigar os danos à coletividade, especialmente aos vizinhos dessas áreas, né? Então, ali nós temos, por exemplo, o caso de um imóvel edificado que tem algum eventual problema com relação à partilha ou ações judiciais, ações trabalhistas, enfim. Esse imóvel fica bloqueado e ninguém resolve. Os vizinhos sofrem com abandono, a cidade gasta muita energia tentando resolver, fazendo limpeza paliativa, e o problema nunca é resolvido.
Matheus, o Jornal da Clube recebe cada dia mais casos particulares, onde o vizinho de um terreno abandonado, o vizinho de uma casa, uma antiga fábrica, uma antiga empresa abandonada, ligam contando dramas incríveis, né? Porque a casa está sendo invadida por animais peçonhentos ou porque está desabando parte do imóvel na casa que é ocupada e esse pessoal não sabe nem para onde recorrer. O senhor, como advogado, daria que dica em casos assim de particular para particular? Notificar, no caso de animais, a vigilância sanitária, o controle de zoonose, que pode multar e, eventualmente, ter o tratamento adequado para, no caso de animais peçonhentos, aí de coibir, né, esse tipo de problema. Agora, com relação ao imóvel abandonado como um todo, realmente é uma grande lacuna. Você não tem aí um órgão que você possa diretamente procurar e ter esse problema atendido. Infelizmente, talvez você pode bater no Ministério Público, mas que também vai mover uma ação de desapropriação e não tem orçamento, né? Cabe à Prefeitura, mas também isso tem que entrar dentro de uma política pública de desapropriação. Então, realmente, existe uma lacuna, existe uma falta de política pública específica para tratar desse tipo de problema, porque é visto como um problema particular, né? Hoje, o que nós temos na prática é multa, né? São multas e, eventualmente, uma limpeza forçada desses imóveis. Infelizmente, o máximo que se pode fazer é notificar os órgãos para limpeza e a questão da vigilância aí das zoonoses. Ou seja, completar essa lacuna dependeria de um esforço político, de uma vontade de cada uma das prefeituras. Fica aí o nosso recado. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no Núcleo de Jornalismo, o arquiteto urbanista Denis Esteves. E no nosso canal digital, o especialista em administração pública, Matheus Delbon. Aos dois, o nosso muito obrigado.